Seu casamento ou união estável chegar a um ponto em que se sente que não dá mais, mas tem dúvidas sobre como fazer a separação ou o divórcio? Eu me chamo Rodrigo Amaral, sou advogado, especialista em direito de família e sucessões e vou tirar as principais dúvidas sobre o divórcio ou separação de união estável. A divisão de bens no divórcio depende do regime de bens do casamento. Existem vários regimes de bens, mas o mais comum é a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens é a que é aplicada na união estável. Então, quando você mora junto, você automaticamente entra nesse regime de bens. Como ela funciona? Tudo adquirido antes do casamento fica para aquele indivíduo, para aquele cônjuge que já tinha isso, que já tinha esse bem. Agora, tudo que foi adquirido depois do casamento até o divórcio é dividido igualmente. Você imagina uma reta numérica. Imagina uma reta, uma timeline. Antes da união, daqui para cá, tudo que você adquiriu, tudo que você comprou, pertence a você e somente você. Agora, a partir desse lugar aqui, que é o casamento, tudo que vem depois, foi adquirido por qualquer um dos dois, pertence aos dois. Até chegar ao divórcio. Vamos dizer que seja bem aqui o divórcio. A partir daqui, o que foi comprado volta a ser só daquela pessoa. Então, nesse espaço de tempo aqui, em que está o casamento vigente, o que foi adquirido, o que foi comprado, pertence aos dois e vai ser dividido igualmente entre os dois. Mesmo que só um tenha comprado ou que só um trabalhasse na época e tenha juntado um dinheiro para comprar, pertence aos dois. Um detalhe, existem exceções na comunhão parcial de bens. Tem alguns bens que mesmo você adquirindo ou recebendo eles durante o casamento, eles não se comunicam para o outro cônjuge. É o caso de heranças e doações feitas a apenas um dos cônjuges. Nesse caso, não se comunica com o outro. Mesmo recebendo essa herança durante o casamento, ela não pertence ao outro, só a você. Outro exemplo de regime de bens é o da comunhão universal. No caso da comunhão universal, não importa se foi adquirido antes do casamento ou não. Tudo pertence aos dois e será dividido entre os dois. Sobre as formas de divórcio no Brasil. Existem duas principais formas. A extrajudicial e a judicial. Dentro da judicial, existem duas variações, que é a judicial consensual e judicial litigioso. Primeiro, da extrajudicial. No caso de extrajudicial, apenas um advogado vai representar as duas partes, os dois cônjuges. E esse divórcio vai ser proposto diretamente no cartório. Porém, é claro, para que você possa fazer um divórcio extrajudicial, as duas partes têm que estar em total acordo sobre os principais pontos do divórcio. Quais são esses? A divisão de bens, a guarda dos filhos e a pensão alimentícia. Então tem que ter um acordo sobre tudo. A vantagem do divórcio extrajudicial é que ele é muito mais rápido. Porém, é claro, tem que ser levado em consideração que tem todos os gastos do cartório, todos os gastos de emolumentos que você vai ter que pagar. Já no judicial consensual, também as partes têm que entrar em acordo completo sobre tudo, sobre a guarda, sobre a divisão de bens, sobre os alimentos. E eles serão representados apenas por um advogado também, tá? A diferença é que você vai ter que entrar no judicial para pedir a homologação desse acordo feito entre as partes. Mas, como um lado bom, apesar de que vai para o judicial, ele é muito mais rápido. Como eu disse, só tem que fazer a homologação do acordo. E se você for uma pessoa de baixa renda, comprovando essa baixa renda, você pode ser beneficiado da justiça gratuita, que não vai lhe obrigar a pagar nenhuma custa judicial, nem as custas do cartório, podendo lhe proporcionar um divórcio mais barato. No caso do divórcio judicial litigioso, ocorre quando as partes não entram num acordo sobre todos os pontos necessários para o divórcio consensual. Nesse caso, vai ser levado à justiça, terá as audiências e no final o juiz vai decidir aquilo que não foi acordado entre as partes. Tá? O lado ruim é que é um processo muito mais demorado, tem todo o desgaste de audiências e tudo mais. Porém, você pode, a qualquer momento durante esse processo, entrar num acordo com a outra parte e resolver mais rapidamente o processo. Outra coisa, você também pode ser, se comprovar de baixa renda, beneficiado de justiça gratuita.
o que lhe desobriga de pagar as custas judiciais e as custas de cartório. Um dos temas mais delicados quando se trata de divórcio é a guarda dos filhos. Na legislação brasileira, é preferível sempre a guarda compartilhada. Ela funciona assim: apesar da criança morar apenas com um dos pais, o outro pai também tem total direito na gerência da vida do filho, sobre decisões que eles vão tomar, decisões de vida do filho. É preferível, e a legislação deixa isso claro, que seja uma guarda compartilhada. Porém, existem situações em que não se pode deferir a guarda compartilhada. Nesse caso, o juiz dá uma guarda unilateral. Mas isso, é claro, não tira o direito do pai ou da mãe que não mora com o filho de ter convivência e visitas. O direito de convivência e visitas permanece. E essa parte também tem que ser acordada, também tem que ser tratada no divórcio. A guarda e as convivências. E isso também são pontos que podem ser abordados depois desse processo em um outro processo. Caso já tenha acontecido seu divórcio e você queira rever essa situação, é possível através de um processo de regulamentação de guarda e visitas. E outro ponto que deve ser debatido é os alimentos da criança, a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é paga pelo pai ou mãe que não está cuidando efetivamente, que não está morando com o filho, para ajudar com essas despesas do dia a dia que o filho tem, mensalmente. Vale ressaltar, apesar desse nome alimentícia, a pensão ela não é levada em consideração apenas para a alimentação. Ela leva em consideração todos os gastos da criança mensais, como vestuário, roupas, lazer. Tudo isso é levado em consideração. Então não é simplesmente um valor levado em consideração apenas compras de mercado, por exemplo. Vale ressaltar que a pensão alimentícia, apesar do nome alimentícia, não trata apenas de despesas alimentícias, trata também de todas as despesas que uma criança pode ter na vida de lazer, na vida de esportes. Atenção, não existe na lei qualquer valor ou porcentagem pré-definida. Então, o valor da pensão alimentícia vai ser definido de caso a caso, dependendo da situação fática. Principalmente de duas coisinhas: a necessidade do filho, se esse filho tem alguma necessidade especial, ou que precise de mais dinheiro para se manter, e a possibilidade do pai. Também, se o pai tiver muito condição, ou o pai ou a mãe, né, tiver muito mais condição, receber muito mais, ele vai ser arbitrado mais da pensão alimentícia, um valor maior. Por exemplo, se você é um trabalhador que recebe um salário mínimo, o juiz vai fixar um valor de pensão compatível com o salário mínimo. Também, se você for um trabalhador que recebe 10 salários mínimos, o juiz também vai levar isso em consideração e vai colocar um valor referente, um valor que faça sentido com essa renda alta. Então esses são os principais pontos levados em consideração, as principais dúvidas sobre o divórcio e a separação no caso de união estável. É claro, cada caso é um caso, então nada dispensa que você tenha auxílio de um profissional de qualidade do seu lado, para fazer você entender a sua situação e ter a melhor assistência jurídica, a melhor decisão possível no seu divórcio. Se você tem dúvidas ainda ou precisa de orientação jurídica específica, não hesite em entrar em contato, que eu posso esclarecer e lhe ajudar. Também curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar com essas informações. Muito obrigado.